Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje nossa convidada, Beatriz Barroso da Silva. E hoje a gente está falando sobre um cônego que é muito difícil imaginar, né, que no passado tinha aquelas propriedades agrícolas, né, que seu pai era um dos produtores rurais. Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui é uma reunião da família. Um piquenique. Um piquenique na fazenda do cônego. Aí você está falando especificamente, Beatriz, da fazenda do cônego? Da fazenda do cônego. Dessa casa sede que tem até hoje. Até hoje. E olha só. Engraçado, Janaína, que você está dizendo que você tem certeza que é do Aloysio? Sim. Tem? Tem. Porque o Aloysio... Tem que meu irmão construiu um prédio ali ao lado. E tem a vista dessa casa. O Aloysio nem imagina que aquilo ali pertenceu a um parente dele. Vamos falar daqui a pouco. Eu só queria mostrar, olha só, gente, tá vendo essa foto aqui com carro de boi? É no centro da cidade, eu não sei se... É na praça. É na praça, não sei se as pessoas vão ver, mas atrás a gente vê o fórum da cidade. Então vocês imaginem uma exposição de produtos agrícolas com carro de boi passando no centro da cidade. Que velha Nova Friburgo, hein? Verdade. Hoje, Janaína, outro dia o Juca estava falando aqui, até eu tinha esquecido, Juca. Você comentou que quando, no campo do Friburguense, quando foi para inaugurar, me parece, que papai emprestou as esteiras de taquara para cercar, porque não tinha... Acho que não tinha muro. Não tinha ainda o muro, 1954. Não tinha o muro. E essas esteiras foi daí, porque ele fez um morro queimado na praça. Então ele cercou uma extensão grande com esteiras. E essas esteiras eram feitas lá em casa com taquara. Então chegava caminhões de taquara que vinha aí de outras regiões para fazer as esteiras lá na minha casa. Inclusive, Beatriz, a taquara é um produto nativo de Friburgo. A gente usa o bambu, mas o bambu não é nativo do Brasil. O bambu foi trazido pelos portugueses, das suas possessões coloniais na China. Ele não é nativo. A taquara, sim, ela é nativa. Você estava falando comigo assim, no intervalo sobre a família que você queria mencionar. Família Silveira. Família Silveira. Foi interessante, as coisas... Deus é que escreve, né? O nosso destino e tudo mais, né? Eu vendo o Face, eu vi uma reunião da família Silveira. Aí até você fala que você conhece a fazenda. Acho que Fazenda Pinheiros. Conceição do Pinheiro. Sim, você comenta que conhecia. E aí eu fiz um programa sobre essa fazenda. Esse eu não vi. Então eu vendo essa foto e falando, né, sobre a família Silveira, eu coloquei lá. Você pode ver ainda. Que pena, eu não soube, porque eu sou neta de Olinda. Sei, porque fizeram um encontro nessa fazenda. Nessa fazenda. De Olinda Turler. De Olinda Silveira, que é a minha avó. Eu disse que ela era minha avó. Então, uma pessoa da família Silveira respondeu a mim, sabe? Que queria me conhecer e tal, que gostaria de saber mais sobre a família e tal. E ele, através disso, ele me liga. Que legal. Ele é Silveira. E a minha avó de Olinda era Silveira. Então, nós temos uma ligação muito grande com a família. Ele é o primeiro tenente do Exército. Ele estava servindo em São Paulo, mas mora em Campo Grande. E o avô dele... você está falando do Marcelo? Marcelo. Conheço ele. Conhece? Conheço. Pois é. Então, minha filha... Ele vem sempre a Friburgo. Nós temos batido muitos papos à noite. Ele é muito gente. De vez em quando ele vem a Friburgo. Ele ficou de vir agora para
para os 200 anos de Ah, mas eu Friburgo. acho que ele vem antes. Ele é muito amigo da minha sobrinha. É. Ele é muito simpático. Ô, Né? É isso Beatriz, mesmo, ele é tenente e do assim Exército. como José Pires Barroso, seu pai, foi talvez uma das figuras mais importantes da história do Cônego, José Silva da Silveira foi um dos grandes proprietários do Cônego também. José Silva da Silveira, ele comprou a nossa casa, essa casa nossa da Vargem Grande. Ah, é? Depois ele foi morar lá. Ah, então. Mas voltando aqui pro Silveira, que eu fiquei assim apaixonada pelo Marcelo, sabe? E ele adora história também, né? Pelo interesse dele. Você não imagina a árvore que ele tem, Eu sei. sabe? Ele já está, da família Silveira, já está, até o meu bisneto já está lá. Ele está fazendo a dele e está fazendo, no final, a do Barroso. Ele faz né? com a minha sobrinha também, o Cantelmo. O Cantelmo. Que ele tem Cantelmo. Então, aqui, eu até trouxe isso aqui para você ver, o que veio de Portugal, né? Manuel Antônio da Silveira. Ele nasceu na Prainha e foi casada com Vitorina Joaquina de Jesus, que era da Ilha da Madeira. Ah, sim. Aí eles tiveram 16 filhos. E entre os filhos está o João, que vem ser João Silveira, que depois foi casado com... Ele teve 2 casamentos, né? Com Maria Freitas e Angelina Cantelmo. Essa Angelina Cantelmo é que é os parentes mais chegados dele, né? E a minha avó, Diolinda, é filha deles. Ah, que bom, né? Desse casal. Aí vocês então, estão trocando figurinha. Nós temos, assim, um parentesco muito grande. E eu estava falando com o Juca, antes, né? Que papai foi conhecido como José Pires, José Barroso, José Silveira, também porque Silveira. pela família Silveira ele era conhecido como Silveira, né? Eu vou mostrar só mais uma foto aqui da Beatriz, na sua debutância, né? Com 18 anos aí. Você falou que seu filho adora essa foto, né? Então vou mostrar em homenagem a ele aí. Ricardo Barroso. Ricardo, olha só sua mãe como... Ainda é bonita, né? Mas a juventude ajuda. Meus verdes anos, né? A juventude. Mas Ricardo foi meu aluno e sempre foi muito inteligente. Foi brilhante aluno do Colégio Nossa Senhora da Resgate. Juca está emocionada, hein? A Aline também foi Aline sua também. aluna, né? Eu tenho esse casal de filhos, né? Ricardo e Aline. E todos os dois estudaram aqui no Nossa Senhora das Graças. E brilhantes. O Juca era Agora, Beatriz, professor. como é que você vê essa transformação do bairro do Cônego? Você que viu essas fazendas, essas plantações todas do seu pai, frutas, legumes, verduras, se acompanhou esses carros de boi desfilando pela cidade, mostrando os produtos agrícolas. Inclusive, eu queria até falar com vocês que a Beatriz vai me emprestar esse material dela, que eu vou dar uma trabalhada nele e fazer uma história e memória. Porque não dá esse formato desse programa, a gente não consegue assim dar conta de mostrar todas as fotos e falar um pouco mais do seu pai. Então a gente vai fazer vou escanear, fazer uma história e memória para passar na Luau TV, para vocês conhecerem um pouco mais e com detalhes, ver essas fotos, ver essas imagens com detalhes da história da sua família. E voltando à pergunta, como é que você vê essa transformação, né? Você que viveu esse Cônego rural. A gente até custa para acompanhar, né? Porque é uma transformação muito grande, né? Outro dia teve aqui o Humberto da Imperatriz, ele estava falando sobre olaria, ele, né? Então eu vendo, né, ouvindo, me lembrei, né, de quando tinha olaria daqui, olaria por causa disso, né? Olaria do Cônego, Olaria né? do Cônego. A gente tinha cinema ali, isso passava mesmo. filme. Então a gente vinha, papai trazia, né? E a gente sentava nos tijolos que eram feitos na própria olaria. E aquela rua de barro, né? Atoleiro tremendo, e só poucas casas ali, né? Hoje em dia a gente vê
tudo tão diferente, né? É. Mas você sente saudade, né? Quando você... Era uma vida bem difícil também, né, Janaína? Porque naquela época a gente não tinha condução, eu estudava no Cônego, na antiga fazenda, né? E a gente ia a pé, voltava a pé do bairro da Graça até lá, porque não tinha condição. Por isso que podia né? comer um torresminho, né? Botar um baconzinho no feijão, porque depois, hoje com a vida sedentária nos médicos, a gente não pode, eu falei, gente, mas naquela época... Janaína, eu queria comia de salientar tudo. também, a gente sabe que o tempo é curto, né? Mas ali onde eu moro, o papai fez uma plantação de eucaliptos e pinheiros. Mas ele buscava conhecimento fora de Friburgo. Nós temos fotos aí que ele levava os lavradores do Cônego para as escolas rurais. Então ele ia para Viçosa, ele ia para Campo Grande e para esses lugares. E o que ele aprendia, ele aplicava aqui. Então, quando ele plantava o eucalipto, ele plantava aquilo seguia uma linha. É como se ele pusesse uma linha e fosse plantando as mudas ali. Então você ficava aqui, você não via o último pé. E o pinheiro era a mesma coisa. E eu queria falar sobre os eucaliptos de Cascatinha, porque eram terras de papai, que ele herdou do Júlio Antônio Turler. Porque o Júlio Antônio Turler foi casado, teve filhos, né? A esposa teve filhos, que é Maria Marquis, e depois ele ficou viúvo e casa com a avó de Olinda. Certo. Aí você perguntou se a gente comprou? Não. Eles são herdeiros de Júlio Antônio Turler. Ah, tá certo. Papai era herdeiro na fazenda do Cônego, na Cascatinha. Então aquela plantação que existe lá ainda de eucaliptos foram plantadas por pelo papai. Seu pai. Nossa. Até Alencar, na época, era jovem, né, ajudava. E as primeiras árvores que saíram daquela plantação foi para a construção da refinaria de petróleo no Rio. Nossa Senhora, Beatriz, é muita história aqui. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Te agradeço muito por ter vindo aqui ao nosso programa, tá? E a gente vai dar continuidade à história aí do seu José Pires Barroso, que é incrível, com essas imagens maravilhosas, essas fotografias que você trouxe aqui. E ainda tem o busto, né, que tem no Cônego, que tem o busto dele lá. Tem o busto dele lá. Fica em que ponto? Fica em frente à igreja católica. Ah, tá certo. No Cônego. Aí pelo menos as pessoas quando passarem lá vai saber vão ver a importância daquele busto, né? É isso mesmo. E tá da certo. Via Expressa também, né? Avenida José Vamos Pires trazer Barroso. sempre a memória do seu José Barroso aqui. E a todos vocês que ficaram conosco, conhecendo um pouco dessa história rural do Cônego, da velha Nova Friburgo, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.